Eu ouço diariamente relatos de mães e de pais que estão no limite suportável das suas relações com seus filhos, que são filhos desobedientes, intransigentes e que já não sabem mais como lidar com as crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Mas na mesma proporção, escuto queixas de filhos que dizem que é impossível conviver com seus pais, que são controladores, possessivos, agressivos e às vezes até tóxicos e abusivos. Qual é o limite aceitável dessas relações familiares? Eu sou Rosicléia Rossi, você está aqui no canal Mentes Quentes e nós vamos tratar hoje neste vídeo dessas relações tão importantes que devem ser sempre nutridas de muito amor, mas amor com limites. Sejam todos bem-vindos, eu não me canso de dizer o quanto honrada me sinto da presença de vocês, uma comunidade tão forte. E se o tema deste vídeo fizer sentido, eu estou aqui aguardando a sua mensagem, a sua pergunta, o seu like. Aqui no canal nós temos um telefone que você pode se comunicar diretamente comigo pelo WhatsApp, fazendo questionamentos, abrindo o seu coração, trocando ideias. Hoje o nosso tema é bem importante, muito significativo. Falamos das relações pais e filhos, que, de modo geral, formam a nossa base para chegarmos à vida adulta. Em tempos em que as dificuldades parecem superarem os limites do que os pais estão suportando. E os filhos estão também colapsando e não compreendendo essa relação. Até onde devemos falar tudo que pensamos? Até onde emocionalmente, psicologicamente é aceitável o controle? Quem tem a responsabilidade do quê? Bom, vamos iniciar distinguindo pais de amigos. Eu ouço tanto alguns pais, fundamentalmente as mães, dizerem: eu sou tão amiga dos meus filhos. Eis que aqui temos um grande problema. Pai é pai, mãe é mãe, amigos e colegas são outra coisa. Pai e mãe têm desde sempre aquela incumbência de orientar, de educar, de dar os limites, de mostrar caminhos, de criar princípios, de fomentar educação, saúde. E isso não é amigo, é uma responsabilidade, é um compromisso. E isso faz com que os pais estejam sempre atentos ao menor sinal de que aquele filho possa estar fazendo algo errado, que aquele filho possa estar fazendo escolhas de caminhos que vão lhe trazer prejuízos, vão lhe trazer sofrimento. E por este peso do compromisso assumido, por esta responsabilidade, que de forma muito genuína, a criança nasceu, aquela mãe, pronto, acorda se sentindo comprometida, responsável. Aquele pai acorda se sentindo: eu preciso estar atento. E que bom que é assim, porque isso contribui muito para as escolhas, para as percepções, para os princípios que aquela criança haverá de ter ao longo da sua vida. Mas esta responsabilidade e este compromisso não vem carregado apenas de atividades e de funções práticas. Ela vem também modulando as emoções e as percepções deste pai e desta mãe. Ela se sente tão responsável que acaba, num determinado momento, se sentindo culpada se algo der errado. E aí nós já caminhamos para um lado mais patológico, mais sofrido. Uma criança, os pais pegam na mão e levam ao toalete escovar os dentes. Uma criança, o pai coloca no ônibus e manda para a escola. Uma criança, a mãe lava a roupa, prepara o alimento. Quando essa criança chega mais próxima da adolescência, juventude e a fase adulta principalmente, este pai e essa mãe não conseguem mais pegar na mão e dizer: você não vai sair hoje à noite porque amanhã você tem prova. Esse jovem se sente tão autossuficiente, tão decidido, que ele vai fazer.
E se ele for reprovar, perder uma prova, aquele pai e aquela mãe se sentem culpados, como se tivessem não cumprindo a sua obrigação, aquele compromisso assumido quando a criança nasceu. Pois bem, a culpa não é um bom conselheiro. Se nós precisamos ter muita coragem para amar os nossos filhos e educá-los, nós precisamos do dobro de coragem para deixá-los caírem, tropeçarem, cometerem erros e bancarem as consequências dos seus erros. O erro, ele é psicoeducativo, com certo controle, com certas observações de que, quando possíveis, é óbvio, se os pais o fizerem, possam contribuir num alerta, numa indicação, e se o filho assim o aceitar, evitar as perdas. Mas nem sempre isso é possível. Aquele filho intransigente, cabeça dura, que faz o que quer, diz o que pensa, decide como bem entende, ele não precisa seguir o que os pais dizem, mas ele precisará bancar o BO, sustentar as consequências das suas escolhas e das suas decisões. Se você que é pai e mãe e está me escutando, quer que seu filho lá na frente tenha outras atitudes, outros comportamentos e outros posicionamentos diante da vida. Nós não viemos para o planeta com uma fórmula, uma bula de como educar os nossos filhos, porque até eles são diferentes entre si. Uma família pode ter 3 filhos, cada um ter um comportamento, cada um ter um estilo, cada um ter um padrão de atitudes. Vejam que se cada um tem um padrão, não é este pai nem esta mãe que foi negligente, que foi irresponsável ou desatento. É muito provável que os 3 tenham recebido a mesma educação, os mesmos estilos, as mesmas orientações. Se 1, 2 ou 3 decidiram ir por outro caminho, fazerem escolhas que são reprováveis, que tenham comportamentos que são tidos como não aceitáveis, de rebeldia, de falta de educação, talvez não seja não culpa, responsabilidade deste pai ou dessa mãe. Sejam as escolhas, a personalidade daquela criança, daquele filho. Dito isso, por mais difícil que possa parecer, principalmente sobre o viés do amor com limites, eu vou orientar, eu vou contribuir, mas se o meu filho assim decidir não fazer, ele terá que arcar com as consequências. Isso é difícil, mas dito isso, pais e mães terão mais serenidade para serem pais e mães, e não amigos, e não colegas. E quando eu digo ser pai e mãe, mas não amigo e colega, não significa que não seja ser confidente, parceiro, só você não precisa ser subalterno. Que o seu filho não jogue os tentáculos sobre você e faça você de capacho. Decidiu errado, quem resolve é o pai. Não estou com vontade de comer, quem sai para a cozinha fazendo outros pratos é a mãe? Não. Regras são regras, devem ser estipuladas, os limites, as responsabilidades, desde que a criança já é pequena, e devem ser seguidas. Cuidado para não impor uma regra, impor um limite e logo na sequência voltar atrás. Não, eu vou voltar atrás porque eu tenho medo de criar mais problemas, de criar um ambiente ruim. Ok, eu falei, você vai ter que ter mais coragem para pôr limites do que para só dar amor. Você está sendo complacente para evitar clima, ambiente ruim e não vendo que lá adiante essa criança que se tornará um jovem adulto vai ter atitudes ainda piores do que essa que você aceitou. Muito cuidado com o que você aceita, porque você será tratado da maneira daquilo que você aceitou. Se você aceitar grosserias, será tratado com grosserias. E muito provavelmente esse seu filho ou filha irá tratar outras pessoas também com grosserias. Só que pai e mãe costuma perdoar, relevar, independentemente da gravidade dos fatos, continua a estar do lado do filho ou da filha. Outras pessoas, muito provavelmente, não serão tão complacentes assim. Melhor que seu filho e filha aprenda com você do que com o mundo ali fora. Essa é a dica que eu tenho hoje para dar aos pais e mães sobre a dificuldade de lidar com suas
crianças. E quando eu digo crianças, é porque estas regras básicas devem se iniciar lá na infância. Horário de dormir é inegociável. Horário de acordar é mais inegociável ainda. As responsabilidades daquela criança, seja lavar roupa, seja lavar uma louça, seja arrumar sua cama, recolher seus brinquedos, levar o lixo para a rua, elas têm que ser estipuladas e também são inegociáveis. Seu filho e sua filha não precisam lhe chamar de senhor ou de senhora para imprimir respeito, mas precisam respeitar na entonação de voz, nas palavras que forem escolhidas. É muito comum eu dizer para os pais, você está guardando, e esse guardar é muito relativo, porque aonde que está guardando? Você está guardando seus 10% de paciência para gastá-los quando? Essa paciência que alguns pais acham que tem que ter com os seus filhos, ela é venenosa. Você não precisa gritar, quebrar coisas, esbravejar para dizer eu não tenho paciência. Você simplesmente pode não aceitar, não entrar na negociação com os seus filhos. Não guarde 10% de paciência. Aquilo que foi acordado é aquilo que tem que ser cumprido. Com muito amor, você pode dizer: hoje é seu dia de levar o lixo. Depois eu levo, mãe. Não, não é depois, é agora. Foi definido que o lixo deve ser recolhido toda terça, quarta e sexta, às 9 horas da manhã, portanto, é às 9 horas da manhã. Essas regras, quando elas são quebradas e entra-se na negociação, é importante que se diga que lá no cérebro do seu filho, que até os 24 anos não está totalmente formado em todas as suas funções executivas e de socialização, elas vão criando um padrão. Toda regra pode ser cumprida. Mas será que toda regra pode ser cumprida mesmo no mundo lá fora? Ou é só com você, pai ou mãe? Por isso eu repito, que o seu filho aprenda dentro de casa aquilo que o mundo espera lá fora. E sobre estes jovens e adultos que dizem que meu pai é tóxico, minha mãe é controladora, não suporto mais conviver dentro de casa. Isso pode acontecer, porque por ser pai ou ser mãe não lhe outorga santidade. Pai e mãe têm sangue nas veias, pai e mãe têm cérebro como qualquer um de nós, pai e mãe teve uma educação, teve padrões que também foram criados, às vezes tem traumas, tem ressentimentos, tem mágoas, às vezes pai e mãe têm patologias. Por que um pai ou uma mãe não pode ser bipolar? Por que um pai ou uma mãe não pode ter déficit de atenção e hiperatividade? Então, se pai e mãe não é santo, você que é filho tem que ter a consciência de que eles podem ter atitudes reprováveis, assim como você também as teve. E você, quando as tem, quer paciência, tolerância, compreensão. Tenha com seus pais. Você também pode ser uma pessoa que tenha transtorno de bipolaridade e quer compreensão, quer empatia, mas seus pais podem também ter. Então, tenha com eles compaixão e empatia. Respeito pelos pais, por pessoas mais velhas, por cargos de hierarquia na empresa, liderança, não significa concordância, não significa obediência, submissão, significa respeito. Desrespeitar é você se demonstrar agressivo, grosseiro, intolerante, truculento com alguém que é o dono da casa, que é o mantenedor, paga as contas e que, como eu já disse, pode e não é certamente um santo. Vai ter dificuldades, deficiências como qualquer pessoa. Mesmo assim, o respeito é soberano com pessoas às quais eu tenho que conviver, seja pela influência familiar, é meu pai, é minha mãe, seja por pagar as contas, seja por eu estar na empresa que não é minha, na casa que não é minha. Eu posso não concordar, mas me submeto temporariamente porque a posição em que eu estou assim me faz agir.
sem que isso me gere grande sofrimento. Eu aceito as regras do meu pai de hora de dormir, hora de deitar, porque a casa é dele, ele paga as contas e ele entende que isso é o correto, ele é pai, ele viveu muito mais tempo do que eu, ele talvez tenha razão, eu vou seguir. Se alguma regra, alguma atitude do seu pai ou da sua mãe é absolutamente insuportável, comece a atrapalhar a sua independência. Ninguém é filho só porque mora com os seus pais. Ninguém disse para você, e não tem nenhum lugar escrito, que ao não concordar com o seu pai ou com a sua mãe, ou o inverso, seus pais não concordam com você, seja falta de amor. Eu posso amar uma pessoa e não concordar com ela. Eu posso amar muito uma pessoa e não conviver com ela. Aliás, convivências tóxicas, difíceis, quando se afastam, moram em casas diferentes, costumam-se os relacionamentos se restabelecerem. Como se a dinâmica daquela família tomasse outra forma. Um convívio mais saudável, mais festivo, mais amoroso, mais abertura para conversar. Então, se você é jovem ou adulto e está passando por essa fase insuportável dentro de casa, porque as suas regras não estão sendo percebidas, porque as suas vontades, os seus desejos não são respeitados, talvez seja a hora de você construir o seu caminho, a sua casa, a sua moradia, as suas regras. Vejam que se um pai pega no pé do seu filho porque ele deita a hora que quer e acorda quando bem entende, falando friamente, quem está certo? É o filho que acha que pode dormir a hora que bem entende, a hora que bem e acordar a hora que bem quiser? Ou é o pai que está tentando priorizar ritmo circadiano? Dormir é pilar elementar de saúde mental. É o pai, é a mãe que está correto. Então, às vezes, nós nos colocamos numa situação de contrariedade de forma equivocada. É muito comum a gente falar com tanta consistência alguma coisa que até a gente começa a acreditar naquilo. Meu pai é tóxico. Por quê? Porque ele exige que eu deite e durma na hora que ele quiser. E aí a gente pergunta, e quem está certo nisso? Ah, mas eu não consigo. Ok, é outra situação. Você pode não conseguir pegar no sono. Porém, o teu pai está certo em tentar fazer você cumprir uma regra. Dormir 7 a 9 horas, deitar e dormir em torno de 22 e 23h30 e acordar entre 6h30 e 7h30 da manhã. Isso é o mínimo que um pai ou uma mãe poderá exigir. Se você tem um cachorro em casa e você não recolhe a sujeira do seu cachorro, lava o pote, e o seu pai ou a sua mãe lhe questiona, lhe cobra esse tipo de comportamento, e você diz, ah, mas eu não estou afim. Quem está certo? É o pai ou é a mãe? Se você não quer ir para a escola, porque você depois vai descobrir que tem um TDAH, que você tem uma bipolaridade, teu pai te obriga, te coloca na marra dentro do ônibus, tua mãe vai na escola, senta do teu lado, faz as lições de casa e você se acha cobrado, controlado, porque você não gosta de estudar. Aí eu pergunto, quem está certo? É o pai ou a mãe? Você pode e tem dificuldades, mas a obrigação deles, o compromisso deles, às vezes até com o entendimento que eles têm, é forçar, talvez da maneira errada, mas é tentar lhe compelir a estudar, a ir para a escola, a se esforçar, a se dedicar. Mas se o seu pai e a sua mãe brigam, gritam, quebram coisas em casa, o ambiente é absolutamente impossível de estudar, impossível de dormir, porque eles brigam, eles fazem um ambiente ruim. Quem está errado? São seus pais e sua mãe. Portanto, talvez você tenha que partir para uma outra vida. Morar sozinho, dividir a casa com um amigo, convidar o seu irmão talvez para também ir morar com você. É difícil? Pode ser difícil, mas é o caminho. Ninguém disse que essa vida seria fácil. De modo que não existe um lado certo e um lado errado. Existe você avaliar o cenário que está inserido. Seja pai, seja mãe,
seja uma avó. Nós temos núcleos familiares hoje formados de maneiras diferentes. Muitas crianças são criadas por avós, por tios. Então, quando eu falo núcleo familiar, eu estou falando daquela pessoa que às vezes não é o genitor, não é o pai ou a mãe, mas é quem está criando, quem está convivendo com aquela criança ou com aquele adolescente, jovem. E quando eu digo adulto, é porque nós temos adultos acima de 21, 25, 27 anos que ainda moram com seus pais e querem morar. Não é que precisam morar. Talvez não estejam enxergando outras alternativas, mas elas existem. Tenham convicção de que elas existem. Ainda assim, há tempo e modo ter pai, ter mãe, ter tia, ter uma avó é algo que você talvez só saiba a importância que teve na sua vida quando você não tiver mais. Ainda assim, ter filhos que incomodam, que preocupam, que estão sempre nos trazendo dissabores, é ainda uma das missões mais lindas neste mundo, que ensina o nosso emocional a ter autocontrole dentro do possível, a nos posicionarmos e buscarmos soluções que às vezes a gente nem imaginaria as quais estaria passando, porque não passamos por nós, mas passaremos pelos nossos filhos. E a gente vai, descobre, busca alternativas, recorre a estratégias técnicas, profissionais para dar apoio a esse filho. É o que alguns chamam de amor incondicional. Eu gosto muito de amor incondicional, mas ao longo da minha trajetória eu aprendi que amor com limites é mais difícil, mas é muito mais eficiente. Fiquem todos bem e nos encontramos no próximo vídeo.